Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao culto Aviva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus. Nesse mês de dezembro, estamos ministrando uma série de mensagens sobre os heróis da fé com base no livro de Hebreus, capítulo 11. Olha só, o livro de Hebreus inicia dizendo que por meio da fé os antigos receberam bom testemunho. E também ele descreve vários nomes na galeria dos heróis da fé. Ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, fala também sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ele também menciona José, Moisés e Josué e tantos outros que por meio da fé conquistaram reinos, receberam todas as promessas de Deus, viram o cumprimento das promessas do Senhor, fecharam a boca de leões, venceram seus inimigos, viveram tantos milagres. Então, nós cremos, queridos, que a cada culto você será cheio de fé para vencer os seus desafios, para receber as promessas de Deus. A cada quarta-feira nós vamos trazer um convidado especial para ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Então, compartilhe esse link com seus amigos e familiares, já deixe o seu like, não deixe de colocar aí o pedido de oração no chat, porque lá na nossa célula online nós temos uma equipe de intercessores que vão orar por você e para sua casa, para abençoar ainda mais o seu coração. Maravilha? Então, Deus abençoe a sua vida, fique agora com o culto Aviva. Tchau, tchau! Boa noite, graça e paz para você que nos ouve nessa noite. Eu quero compartilhar com você, no livro de Hebreus, capítulo 11, alguns versículos da palavra de Deus, onde nós vamos aprender sobre Enoque, o grande herói da fé. Então vamos, você que está na sua casa, nos acompanhando pelo YouTube, aí na sua casa, no seu carro,
Se você puder pegar a sua Bíblia para poder acompanhar com a gente, será muito bom. Então, lendo lá no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova de coisas que ainda não vemos. No verso 2 diz: Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3 diz assim: Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E agora, pulando para o versículo de número 5 e o versículo de número 6, diz assim: Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Falando um pouco sobre Enoque, este grande pai da fé, que está registrado no livro de Hebreus, capítulo 11, onde vai falar ali de vários homens e mulheres que através da fé alcançaram testemunho diante de Deus e alcançaram grandes bênçãos, de forma que ficou registrado nas Escrituras Sagradas o seu exemplo de fé. Nós temos o Enoque e vamos aprender a ter 3 ricas lições na vida de Enoque, esse grande herói da fé, que deixou para nós, que estamos aqui nessa noite compartilhando juntos, você aí me ouvindo, eu aqui desse lado, e nós vamos aprender juntos essas 3 grandes lições. Antes de nós falarmos das grandes lições aprendidas com a vida de Enoque, este grande pai da fé, eu quero fazer algumas observações, gostaria que você ficasse atento aí com essas observações. Em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, apenas 2 pessoas foram mencionadas ou tiveram menção com a observância do termo andaram ou andou com Deus. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 21 ou 23, Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 23, nós vamos ver a Bíblia registrando, falando sobre exatamente Enoque. Versículo 21 diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou um Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. Então aqui o primeiro texto, aqui em Gênesis 5, 21 a 23, vai falar sobre Enoque, que aos 65 anos, quando gerou Matusalém, ele andou com Deus por 300 anos. Depois nós vamos lá em Gênesis capítulo 6, um pouquinho mais para frente, no versículo 9, que diz assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. E aqui então nós temos aí as 2 referências bíblicas, onde nós temos 2 personagens, 2 pessoas únicas que tiveram essa citação de pessoas que andaram com Deus. Então, já nesse momento, a sua mente já deve estar começando a abrir, e eu quero compartilhar com você a partir deste momento, a partir desta observação, de que Enoque foi uma pessoa que andou com Deus. E o termo andar com Deus significa agradar a Deus. Enoque foi um homem que pela fé ele agradou a Deus, a sua fé agradou a Deus, sua forma de viver agradou a Deus, de forma a ele alcançar graça diante de Deus. A Bíblia relata o tempo de vida de Enoque, lá em Gênesis 5, 23, que foi um total de 365 anos. Mas o que é interessante observarmos, que a Bíblia fala o total de tempo que ele viveu, que foram 365 anos, mas a Bíblia não fala sobre a sua morte. Por que a Bíblia não fala sobre a sua morte? Vamos lá, dos 365 anos que a Bíblia diz que Enoque viveu, 300 anos ele andou com Deus, ou seja,
aos 65 anos de idade, depois que nasceu Matusalém, que foi pai de Lemeque, que foi avô de Noé, Enoque consagrou a sua vida totalmente a Deus. Está registrado que o seu desaparecimento tem relação direta com a vontade de Deus. Nosso Deus, o soberano, arrebatou Enoque, tirou ele da terra e levou ele para viver consigo lá no céu. Exatamente. Enoque ele foi arrebatado, foi tirado dessa terra. Deus o tomou para si, pois Enoque alcançou um relacionamento profundo com Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus e por isso já não havia razão para a sua existência entre os homens. Ele agradou a Deus de uma maneira tão profunda que a sua presença foi desejada no céu. Deus desejou ter Enoque com ele e o tirou desta vida sem que ele experimentasse a morte. Nos dias de Noé, a humanidade ela estava nos dias de Enoque, melhor dizendo, nos dias de Enoque, a humanidade estava muito corrompida pelo pecado. E em meio a tanta corrupção, Enoque se destacou por andar com Deus. Ele agradava a Deus e tinha fé. O que isso nos traz menção para a nossa vida, antes de falarmos das 3 grandes lições? O que nós podemos observar sobre a vida de Enoque nessas leituras iniciais? Que Enoque foi um homem à frente da sua geração. Enquanto todos da sua geração estavam envolvidos em pecados, se destruindo, tendo a sua vida envolvida em tantas coisas erradas, Enoque decidiu ser diferente, ser diferenciado. Enoque decidiu andar com Deus, ainda que a sua geração estava totalmente corrompida no pecado. Então você que nos ouve nessa noite, você precisa entender já desde já, a mensagem do Senhor para você e para mim, nesse momento já está sendo ministrada, que eu e você precisamos nos destacar diante dessa geração que também está envolvida em pecado, essa geração que está cada dia cheia de maldade, cheia de pecado, que as pessoas matam por qualquer motivo, que as pessoas mentem, enganam, usurpam, roubam, mas nós somos a geração que deve copiar o modelo de Enoque. Nós precisamos ser diferentes, precisamos se destacar diante da multidão. Quando a multidão olha para nós e vê o brilho de Jesus, vê que nós somos diferentes por decidirmos andar com Deus. Enoque é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, no versículo 5. E olha, nota-se que o autor do livro de Hebreus, ele destaca que Enoque não experimentou a morte, pois antes de ser arrebatado, ele foi de conhecimento público, ou seja, ele recebeu o testemunho de que agradava a Deus. Todos que conheciam Enoque, o conheciam por ser o homem que andava com Deus, o homem que agradava a Deus, o homem que era diferente do seu tempo, do povo que vivia com ele, da sua geração, alguém que era diferente e se destacava pela sua postura, pela sua decisão, pela forma com que vivia e agradava a Deus. Vamos observar agora então, você que está comigo aí me acompanhando, nesse momento, vamos acompanhar as 3 grandes lições da vida de Enoque, este grande herói da fé, que deixou para nós exemplo de vida. Então vamos aprender essas 3 lições. A primeira lição que Enoque deixou para nós, que nós podemos compartilhar nessa noite juntos, é a seguinte. Primeiro, o meio que vivemos não pode nos influenciar, nem deve moldar o nosso caráter. Eu preciso ser íntegro e viver de forma a agradar a Deus, mesmo que os que me rodeiam não façam. Mesmo que o mundo já estava perdido em pecados, Enoque permaneceu agradando a Deus. A primeira grande lição que Enoque deixa para nós é que o meio em que eu vivo, ele não pode nos influenciar e nem deve moldar o nosso caráter.
Você faz faculdade, mas o ambiente da faculdade não pode te influenciar a fazer ou praticar tal e tal ato, ou a deixar de acreditar na palavra de Deus. Você, no seu trabalho, não pode deixar que o ambiente de trabalho, seus colegas de trabalho, te influenciem de modo a moldar o seu caráter, fazendo com que você passe a fazer coisas que antes você reprovava. Ou seja, agora que eu estou no meio dos meus colegas, eu vou, cometer alguns atos ilícitos, porque todo mundo faz, eu vou fazer também? Não. Enoque deixou exemplo que no meio de uma geração corrupta e envolvida no pecado, ele permaneceu fiel a Deus, servindo a Deus, e permaneceu agradando a Deus. Eu e você precisamos decidir que queremos andar com Deus, mesmo que os outros não estejam andando. Nós precisamos decidir obedecer a Deus, mesmo que aqueles que estão ao nosso redor não estejam obedecendo. Essa é a primeira grande lição que Enoque vai deixar para nós. Precisamos ser íntegros, viver de forma a agradar a Deus, mesmo que outros não estejam fazendo. Então não importa o ambiente que você esteja, não importa o que os outros estão fazendo, o que importa, qual é a minha decisão, qual é a minha escolha diante de Deus. Eu decidi obedecer a Deus, eu decidi andar com Deus, eu decidi agradar a Deus, ou vou deixar ser influenciado pelo meio que eu vivo. Vou deixar que o meio que eu vivo molde o meu caráter ou me influencie para A ou para B. Não, eu preciso escolher agradar a Deus. A segunda grande lição que Enoque deixa para nós é a seguinte: não existe uma idade certa, como também nunca é tarde para decidirmos andar com Deus. Todos os dias eu tenho a oportunidade de decidir agradar a Deus. Olha só, a Bíblia relata que Enoque andou 300 anos com Deus e que ele viveu 365 anos. Ou seja, mesmo ele vivendo uma vida de forma a agradar a Deus, a decisão de se entregar totalmente a Deus aconteceu aos 65 anos de idade, após o nascimento de Matusalém. Nunca pense que é cedo demais ou que é tarde demais para servir a Deus. Todo tempo é oportuno. Muitas pessoas deixam de servir a Deus e dizem ser muito novo. Eu sou muito novo, eu sou muito nova para servir a Deus. Deixa eu chegar na minha velhice, eu ainda tenho muito que curtir, eu tenho que curtir muito ainda. Quando eu tiver mais velho, não tiver mais o que curtir, aí eu vou servir a Deus. Este é um grande erro e é um grande engano de Satanás, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Nós sabemos apenas o agora que nós estamos vivendo. O amanhã não pertence a nós. Não sabemos se amanhã estaremos vivos para tomar uma decisão. A decisão é tomada agora. Você que está me ouvindo, a decisão precisa ser tomada agora, neste momento que você me ouve. É este o momento oportuno para você decidir servir a Deus, para você decidir entregar o seu coração a Deus, a sua vida, a vida da sua família, para você decidir entregar os seus sonhos a Deus. Este é o momento, esta é a hora de você tomar a decisão. O nosso amanhã é construído pelas decisões que fazemos no hoje. Todas as suas escolhas, todas as minhas escolhas, o que nós decidimos, o que nós escolhemos, as nossas decisões que fazemos hoje, irá construir um resultado do nosso amanhã. E para que você entenda a importância dessa lição que o nosso grande herói da fé, Enoque, deixou para nós. A nossa vida aqui, ela é passageira. É muito bom sonhar e você deve sonhar. É muito bom querer conquistar uma boa profissão, uma boa família, um bom salário, um bom emprego. É muito bom e é saudável. Você deve sim desejar, sonhar, almejar, talvez seria uma redundância, trabalhar, se dedicar e conquistar, você deve sim. Mas a nossa vida não é resumida apenas no aqui, nesta vida, neste mundo. A nossa vida, ela é
concluída na eternidade. E as decisões que nós tomarmos no agora vai definir aonde viveremos a eternidade. Se viveremos a eternidade com Cristo na glória, ou se viveremos a eternidade sem Cristo no mar de tormento. A decisão precisa ser tomada e é agora, neste momento que você está me ouvindo. Esta é a hora de você fazer a sua escolha, tomar a decisão de servir a Deus, de seguir a Deus, de deixar Deus guiar a sua vida, o seu caminho, a sua família. E eu lhe garanto que a sua vida terá uma transformação, terá uma reviravolta, ela terá uma conversão de 360 graus, terá uma mudança radical e você poderá, de fato, encontrar a verdadeira felicidade e a fé em Jesus Cristo. A hora de tomar a decisão é agora. Não espere mais tarde, nem ache que é muito cedo. Todo momento é o momento de nós decidirmos servir a Deus e deixar Ele guiar a nossa vida. A terceira grande lição que Enoque deixa para nós é a seguinte: seja um influenciador de pessoas. Olha lá. Seja um influenciador de pessoas. No tempo de Enoque, o conhecimento, a fé e a história, ela era contada de pai para filho e assim sucessivamente. O pai contava para o filho, este filho contava para o seu filho, este outro filho contava para este outro filho. E assim era passado o conhecimento, a fé e a história, de geração a geração. Naquela época não existia ainda essa habilidade ou a facilidade para se escrever, ou um livro, ou uma anotação. Não havia a facilidade que nós temos hoje de ter as redes sociais, como você hoje está me ouvindo através do canal da Comunidade da Graça. Não tinha o celular, não tinha tecnologia, não havia maneiras de se registrar a história, os acontecimentos, de forma tão fácil como nós temos hoje. Então os pais contavam para os filhos as suas histórias, os pais contavam para os filhos os acontecimentos e passavam aos filhos o conhecimento e a experiência do que tiveram. Porque a terceira lição é ser um influenciador. Porque Enoque certamente passou para Matusalém, que também passou para seu filho, até chegar em Noé. De geração a geração, primeiro a partir de Enoque, foi contado a história de vida de Enoque, a fé de Enoque foi contada para o seu filho. Enoque contou e passou para o seu filho todo o conhecimento de Deus que ele tinha, as experiências que ele viveu. E seu filho passou para seu filho, até chegar em Noé. Veja que Enoque foi o primeiro. Ele com certeza contou todos os acontecimentos. Com certeza ele foi o primeiro influenciador de seus filhos. Ele influenciou seu filho e seu filho influenciou o neto até chegar em Noé, bisneto de Enoque. Seja influenciador de seus filhos. Seja um influenciador dos seus netos, dos seus pais, dos seus amigos. Seja influenciador dos seus professores. Não deixe que o seu professor na sala de aula tente te influenciar, mas seja um influenciador dos seus professores, dos seus colegas de trabalho, dos seus avós, enfim. Leve Jesus e o amor de Jesus para todos aqueles que convivem com você. Leve mensagem de fé, leve o céu para as pessoas que vivem com você. Assim como Enoque, mais à frente foi o modelo e influenciador de Noé. Seu bisneto, tudo que você fizer para levar Jesus, para sua família e seus amigos, uma hora irá brotar como uma árvore frutífera na vida de alguém, com raízes profundas e firmes que marcarão não somente uma, mas até 3 gerações. Assim como Enoque, através do seu exemplo, através da sua influência, conseguiu atingir a 3ª geração em Noé.
você também pode ser influenciador da sua família. Você pode fazer a diferença influenciando, sendo modelo de vida, modelo de fé, modelo de integridade, modelo de amor para com a palavra de Deus para a sua família. Você, se é filho, pode ser um influenciador dos seus pais. Vocês que são pais, mães, podem e devem ser influenciadores de seus filhos. E você que está me ouvindo nesta noite também, você precisa e pode ser influenciador na sua escola, influenciando os seus professores. Nós temos relatos de muitos professores que, infelizmente, tentam influenciar os jovens, os alunos, a desacreditar a palavra de Deus. Tentam anular a palavra de Deus nas escolas públicas. Eu tenho relatos pessoais de casos de professores que tentam invalidar as Escrituras e desacreditar do poder que há na palavra de Deus. Mas você pode ser um influenciador na sua sala de aula. Você pode ser influenciador do seu professor, levando Jesus até ele, levando a palavra de Deus até a sua professora, na sua escola, no seu colégio. Você precisa ser um modelo onde as pessoas vão enxergar Jesus através de você, para que assim como Enoque deixou o exemplo de fé e de integridade, você também seja um exemplo de fé e integridade aonde você estiver. Há tanta coisa, tanta riqueza que nós podemos falar sobre a vida de Enoque, mas eu gostaria de ficar nessas 3 lições com você nessa noite. Você que nos acompanha, que me aguentou esse tempo de pregação, de compartilhamento, nós aprendemos 3 ricas lições na vida de Enoque. Eu queria que você que está me ouvindo, eu vou ler novamente para ficar gravado na sua mente, no seu coração, as 3 grandes lições que nós aprendemos sobre a vida de Enoque, esse grande herói da fé que nós aprendemos ali em Hebreus capítulo 11. A primeira grande lição: o meio que vivemos não pode nos influenciar, nem deve moldar nosso caráter. Eu preciso ser íntegro e viver de forma a agradar a Deus, mesmo que os que me rodeiam não o façam. A segunda grande lição: não existe uma idade certa, como também nunca é tarde para decidirmos andar com Deus. Todos os dias eu tenho a oportunidade de decidir agradar a Deus. Nunca pense que é cedo demais ou tarde demais para servir a Deus. Todo o tempo é oportuno. E a terceira grande lição: seja um influenciador de pessoas. Influencie pessoas. Leve Jesus para elas e que você seja a luz aonde você colocar a planta dos seus pés. Que o eterno Deus, o nosso Pai Celestial, possa esclarecer ainda mais esta palavra no seu coração. Se você tiver a oportunidade de estar conosco presencialmente na nossa igreja, Comunidade da Graça em São Mateus, você pode pegar o endereço, provavelmente o endereço vai estar aqui bem pertinho de você, aqui no link. Você pode pegar o endereço com a gente, pode chamar no YouTube, no chat, nós vamos passar o endereço para você. E se você tiver a oportunidade de estar conosco, nós estaremos de braços abertos para te receber com muito carinho. Será uma honra receber você. Você que ouviu essa palavra, que compartilhou, que tirou esse tempo para estar comigo enquanto compartilhava com vocês a palavra de Deus, que você venha um dia presencialmente conhecer a nossa igreja, para que nós possamos fazer uma oração por você e te receber com tanto carinho. Deus está pronto a te receber, de braços abertos. Não importa a sua vida, o que aconteceu no passado, não importa o que você fez, não importa como você viveu até agora, porque de hoje em diante você pode tomar a decisão de seguir a Jesus, de servir a Ele e de andar com Ele. E se você entendeu essa palavra e sentiu um desejo forte de querer conhecer mais sobre Jesus, de querer receber esse Jesus, deixar Jesus guiar a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui presencialmente, nos conhecer para que nós possamos fazer uma oração por você, te abraçar, te receber com carinho.
Mas nesse momento agora, já nesta oportunidade que você me ouve, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você, uma oração rápida e singela, para que o Espírito Santo de Deus possa começar já a fazer a mudança na sua vida, toda essa mudança que é necessária. A fé, ela é trabalhada, exercitada, e você já começou a trabalhar a fé no seu coração a partir do momento em que você abriu este link e começou a ouvir essa palavra. A fé já começou a brotar no seu coração, você já começou a alimentá-la, e ela vai crescer ainda muito mais, e você vai alcançar todos os objetivos da sua vida, mas principalmente o objetivo de chegar até o céu com Jesus através da fé. Põe a mão no seu coração, eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai amado, Deus querido, aqui estão essas pessoas, Pai, que nesse momento tiraram esse pouco tempo para estar conosco, compartilhando dessa palavra. Pai, eu agradeço de coração a oportunidade que essas pessoas nos deram de entrarmos nos seus lares, na sua casa, no seu trabalho, dentro dos seus veículos, aonde estão nos ouvindo neste momento. Eu quero agradecer a Deus porque eles deixaram nós entrarmos com a sua palavra. Pai, eu quero te pedir que essas pessoas que estão nos ouvindo e que seus corações ficaram fervendo, com desejo de conhecer mais sobre Ti, com desejo de conhecer mais sobre a Tua palavra, que entenderam essa palavra e querem andar com o Senhor, querem sentir que o Senhor está com elas, querem conhecer mais de Ti. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, o Consolador, possa entrar em seus corações, em suas vidas. Pai, visite as suas famílias, restaura casamentos, restaura lares, aquilo que está quebrado, que o Senhor venha restaurar, ó Pai. Meu Deus, toda dúvida seja tirada, todo espírito de depressão seja tirado, todo medo, todo desejo de suicídio seja repreendido em nome de Jesus. Pai querido, que o Teu Espírito Santo possa abraçar a cada uma dessas pessoas, que elas se sintam abraçadas pelo Senhor, que elas se sintam amadas pelo Senhor, como a Tua palavra nos garante. Meu Deus, e assim como Enoque, que pela fé alcançou a graça do Senhor, alcançou no Senhor o testemunho de alguém que andou com Deus, que nós, ó Pai, que essas pessoas que nos ouviram, que estão recebendo essa oração, assim comigo também, Senhor, que possamos desejar andar com o Senhor, aprender de Ti. Oh meu Deus, que o Teu Espírito Santo, que a presença do Senhor esteja sobre eles, sobre a sua família, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe você e seja muito abençoado em nome de Jesus. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que